E aí, meus consagrados, como é que vocês estão, hein? Confesso uma coisa pra vocês, tenho sede. Estou com muita sede. Como faz falta o gelada com queçada na sexta-feira, né? Pelo menos pra mim, que abro os trabalhos mais cedo, mas não foi dessa vez que a gente conseguiu fazer o ao vivo e eu peço desculpas por isso. Antes de começar a falar aqui de Harry Kane, antes de começar a falar aqui de Bayern de Munique, só explicar pra vocês o que aconteceu. Tava tudo certinho pra gente entrar ao vivo, o roteiro, as artes programadas, os quadros que a gente vai ter no programa, as perguntas de vocês no Instagram, iríamos também responder perguntas durante o programa no chat, enfim, tudo certinho, tudo bonitinho, só faltava fazer o teste final. E quando eu fui fazer o teste final, eu descobri que o YouTube tinha uma regra que para você abrir a primeira live, você precisa de 24 horas para os caras aprovarem. Eu acho que é para nenhum maluco sair pelado aí nas lives, deve ser isso. Os caras vão lá ver meu perfil, talvez nem aprovem, porque não é assim um grande perfil. Mas enfim, estamos contando com o Gelada com Queçada neste sábado, tá tudo prontinho, a gente vai abrir 1 da tarde, horário de Brasília, 5 da tarde, horário aqui de Portugal, e eu conto com a presença de vocês. Obviamente que é horário de almoço no Brasil, vai ter gente que já abriu os trabalhos na sexta-feira, vai estar acordando às 2 da tarde, vai ter gente aqui em Portugal preparando também para arrebentar no sabadão, mas enfim, quem tiver lá, a gente vai ser feliz junto, vai tomar uma e vai trocar uma ideia, vai ser muito interativo, eu tô ansioso por isso. Deixando esse recado de lado, bora falar do jogo, porque eu acabei de acompanhar a estreia do Bayern de Munique na Bundesliga, uma vitória contundente contra o Werder Bremen por 4-0, importante para os bávaros, né? Depois da derrota na Supercopa para o RB Leipzig, começar com o pé direito dentro da Bundesliga, mas cara, tudo isso fica em segundo plano, porque todas as atenções, o holofote estava virado para Harry Kane, né? A estreia dele, a estreia do jogador mais caro da competição, mais caro do clube, precisando mostrar serviço dentro da sua posição, que é tão carente no Bayern de Munique desde a saída de Robert Lewandowski. E assim, se não foi uma estreia de cinema, como o Bayern de Munique vendeu e vendeu muito bem na apresentação, não foi uma mega exibição, foi muito positiva, muito contundente, deixa um recado, um cartão de visitas importante, porque Harry Kane conseguiu ser fundamental para o Bayern de Munique abrir 2-0 no placar. Assistência, gol e depois, no desenrolar, o Bayern de Munique atropelou o Werder Bremen até pelo cansaço do adversário. Mas vamos começar do início, e acho que é importante assim, porque o primeiro gol sai com 3 minutos de jogo, com o próprio Harry Kane dando uma assistência que ele estava muito acostumado no Tottenham, né? Ele baixou para o meio campo, deixou o espaço de centroavante vazio para que esse espaço fosse atacado por um jogador de beirada de campo. Muitas vezes no Tottenham ele tinha o Son que fazia isso, né? E o Harry Kane é um playmaker, ele consegue fazer isso com uma certa facilidade. Já tinha tentado uma assistência momentos antes, mas essa foi uma bola açucarada, com mel, achando em velocidade o Sané, que saiu cara a cara com o goleiro e fez um golaço. Aliás, a finalização do Sané foi muito tranquila, né? Muito boa. Parecia que estava fazendo compras num shopping. Um golaço do Bayern de Munique com assistência, primeira assistência do Harry Kane, naquilo que ele sabe fazer muito bem, e eu tenho certeza que vai repetir muitas vezes, porque as características dos jogadores do Bayern, tanto o Musiala, quanto o próprio Sané, quanto o próprio Coman, enfim, são jogadores de muita velocidade. O próprio Davies ele vai acionar várias vezes, o Mazraoui do outro lado. Então eu vejo nessa assistência, um pote de ouro no final do arco-íris aí para o Bayern de Munique. Entretanto, dito isso, o que se viu depois foi um suco de Bayern de Munique em alguns defeitos que permanecem nessa temporada. Primeiro, a falta de assertividade e a enrolação para fazer as coisas. O Bayern de Munique às vezes torna, e os jogadores, né, um ataque que deveria ser fácil, 4 contra 4 ou 4 contra 5, enfim, um potencial momento de gol numa coisa complexa. Os jogadores se enrolam às vezes com a bola, tentam fazer o mais difícil. O próprio Musiala às vezes é muito individualista, tenta driblar demais porque ele tem qualidade para isso. E eu acho que isso vai se diluir ao longo do tempo, porque o Harry Kane vai dar essa possibilidade de tornar as coisas mais simples, né? De ter um matador lá e jogar para que ele seja o grande definidor. Ainda não é
porque a integração demora. Harry Kane às vezes dava corridas nos espaços e os jogadores não acionavam, às vezes ele saía para a entrada de outro jogador e o outro jogador não entrava, às vezes ele mesmo se posicionava de uma forma errada, vendo a movimentação do ataque da equipe, porque ainda não está acostumado com essa movimentação. Então, assim, as coisas ainda tendem a melhorar. E o Bayern de Munique criou muito volume durante todo o jogo, especialmente também na primeira etapa. Pra vocês terem uma ideia, no total, no SofaScore, estava dando uma olhada, foram 25 chutes. 10 deles enquadrados no gol. E muitos deles passando, tirando tinta da trave, né? Então o Bayern de Munique teve bola na trave do Mazraoui, teve chute do Goretzka defendido pelo goleiro, o Coman também teve finalização, o Sané, enfim. O primeiro tempo teve muito volume, mas ao mesmo tempo não consegue ser assertivo. E quando não consegue ser assertivo, é um problema que o Bayern já tem desde a temporada passada, da penúltima temporada. Dá muito espaço atrás, e se fosse um time com mais qualidade, poderia ter causado mais problemas para esse Bayern, né? O Werder Bremen muitas vezes saía em velocidade num contra-ataque e o time muito exposto. Por isso que o técnico Thomas Tuchel cobra tanto um primeiro volante, né? Um cara para proteger a defesa, especialmente nesses momentos. O Goretzka não é esse cara, aliás, uma atuação bem abaixo novamente do Goretzka. Eu acho que ele tem um ou outro ponto positivo, ele tem um chute de fora da área interessante, uma presença física no meio-campo, mas é pouco para o jogador que já foi e é pouco especialmente para o momento que o Bayern de Munique passa, né? Para o jogador que o Bayern de Munique precisa. O Kimmich tentando ser esse número 8 que o Thomas Tuchel pede tanto, e o Goretzka não é esse cara que o técnico alemão quer. Enfim, e na segunda etapa, logo no início da segunda etapa, o jogo está 1-0 ainda, não sei como, porque o Bayern de Munique perdeu várias chances, não foi assertivo. O início da segunda etapa, o Werder Bremen tem seu melhor momento, quase consegue fazer o gol, né? Tem algumas oportunidades. Se o Füllkrug fosse um pouco mais de qualidade, teria feito o 1-1. Não aconteceu e o Bayern de Munique continuou martelando. E aí aquilo que eu falei de simplificar as coisas, e a experiência de Harry Kane traz um pouquinho isso, foi o que ele fez na jogada do gol. Uma bola fantástica para o Coman na esquerda. Aliás, o Coman foi um dos melhores jogadores em campo. Não pode ser de jeito nenhum, dentre todos os pontas que o Bayern de Munique tem, reserva desse time. Coman fez uma ótima jogada, acionou o Harry Kane e ele simplesmente tirou o goleiro. A bola ainda bate no zagueiro na pontinha da chuteira, sorte de centroavante, mas tudo certo, cara. Um belo gol numa bela estreia, 2-0 para o Bayern de Munique, e aí alivia os bávaros um pouquinho, porque 1-0 era um resultado bem perigoso, né? O time continua a criar volume, o Harry Kane acaba por sair aos 81 minutos com câimbras, muito por conta da movimentação dele, ainda tentando encontrar a equipe, encontrar os companheiros, encontrar os espaços certos, então o cara acaba correndo errado muitas vezes. Nesse início vai ser assim, espero que não seja nenhuma lesão, mas acho que me pareceu ali cãibra a saída dele. E depois entrou um belo time que o Bayern de Munique tem na reserva, né? Dá para melhorar ainda mais esse time, com o Laimer, com o Thomas Müller, com o Mathys Tel, com o Choupo-Moting, e aí matou o jogo, né? Thomas Müller entrou muito bem, deu assistência para o segundo gol do Sané, 3-0, já na casa dos 85 minutos, e depois teve um gol do Mathys Tel, aliás, um golaço, jogada pela esquerda, acionando ali o meio. O Mathys Tel deu um balaço no gol e fez o 4-0, fechando a conta, passando a régua. O Bayern de Munique agora vai voltar a entrar em campo dia 27 desse mês contra o Augsburg, e todo mundo, óbvio, está à espera ansioso do sorteio dia 31 desse mês, da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Então, assim, bom vencer depois da derrota na Supercopa, mas tem muita coisa ainda para melhorar. Falta realmente o número 6, o goleiro com o retorno do Neuer talvez sendo antecipado. O Bild uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, né? Não sabe se volta já nas próximas semanas, no próximo mês, ou nos próximos 2 meses, ou só volta no ano que vem. Mas talvez com a contratação de uma outra peça aí, o Bayern de Munique se completa para passar essa primeira metade da temporada. Falou-se bastante hoje em alguns fóruns, também vi a informação da possibilidade do Thiago Alcântara, né, num negócio com o Gravenberch. Se vier, se acontecer ou se esquentar, a gente vai ter vídeo sobre isso, porque seria uma coisa muito importante para o Bayern de Munique. Mas enfim, com o que tem, o Bayern é muito competitivo, precisa acertar a equipe e fazer uma espécie de balanceamento ali, defesa e ataque, para que o time simplifique as coisas e não sofra tanto lá atrás.
Beijo pra vocês. E amanhã tem Gelada com Queçada ao vivaço, 1 da tarde, horário de Brasília, 5 da tarde, horário aqui de Portugal. Tchau.